Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar. No dia do meu casamento, eu estava hospedado no hotel Victoria Villa, que é o hotel onde o Ático fez o primeiro encontro público, aqui em Curitiba. Mas isso foi uns 14 anos antes do Ático fazer o primeiro encontro público. E naquela época, eu até tinha morado em Curitiba até então, mas no dia do casamento eu já tinha feito minha mudança toda para Mafra, onde eu ia ficar. Então, eu, meu pai e minha mãe estávamos hospedados no Victoria Villa, no 14º andar. A gente teve um dia ótimo e eu tinha planejado o seguinte, que eu ia me ajeitar na tarde daquele sábado, eu ia ficar pronto, o casamento era 7h30, eu ia sair 6h10, estava cronometrado, 6h10 eu ia sair do Victoria Villa para ir para a igreja. Até a igreja não era muito longe, é ali no Auer. Se você conhece Curitiba, você sabe que o trajeto leva uns 15 minutos só, mas eu coloquei meia hora para garantir. E eu queria chegar lá bem antes para eu poder conversar com os músicos do casamento e tudo mais. Mas veja só, estava tudo indo conforme eu combinado até a hora que eu apertei o botão do elevador. E quando eu apertei o botão do elevador, o elevador não vinha. E o elevador não vinha. E não vinha. E passou 5 minutos e já era 6h15. E eu estava nervoso. Quando deu 6h20, a gente ligou para a recepção e a recepção informou o seguinte: está tendo uma conferência de vendedores. Eu não vou falar o nome porque vai que você era um dos que estava lá, né? Está tendo uma conferência de vendedores de suplementos e emagrecedores. Tire as suas conclusões, tá? Está tendo uma conferência desses vendedores aqui. E o hotel está cheio. E é a hora da janta. Então, os elevadores estão todos ocupados. Tem que esperar. Aí eu esperei, nervoso. E o elevador não vinha. E o elevador não vinha. E eu comecei a ficar muito bravo com esse pessoal, com esses vendedores. Sabe quando você fica naquela dúvida, será que eu vou pela escada, mas aí eu vou chegar tudo esbaforido lá embaixo, estou indo para o meu casamento, poxa, eu preciso chegar bonito, né? Minha mãe de salto, não, na escada vamos esperar, porque vai chegar o elevador em algum momento. E a gente esperou e, de repente, era 6h30, 20 minutos depois do que eu queria ter saído. 6h30 chegou o elevador. Eu entrei no elevador com aquela sensação raivosa ainda, mas, ao mesmo tempo, aliviado. Agora vai dar tudo certo. E daí eu estava ali, dando aquela checada última, sabe? Quando você está se olhando no espelho do elevador ali. Ufa, vai dar tudo bem, eu vou chegar rapidinho na igreja e tal. E eu passei a mão assim na calça. Ninguém sabe essa história, tá? Talvez até corte para não ir para o YouTube ali. Eu passei a mão na calça e eu senti que a minha calça estava rasgada. Mas não era um furinho, era um rasgo que vinha aqui de cima da calça. Só estava aqui em cima costurado, só a parte onde passa o cinto. E daqui assim, até lá embaixo, estava rasgada a calça. Aberto assim. Sabe? E quando a gente está indo num casamento numa igreja, a gente fica de costas, né? Para o pessoal. Eu fiquei tão furioso com aqueles vendedores, tudo. Não tinha nada a ver a culpa deles, não era deles a culpa da calça estar rasgada, mas naquele momento a culpa foi deles.
porque eu não podia mais nem voltar para o quarto, porque se eu voltasse, o elevador ia levar mais meia hora para vir e eu não tinha o que fazer. Graças que o paletó era um pouquinho comprido assim, né? E então eu casei. Se você for ver as fotos do casamento, eu estou o tempo todo cuidando para não aparecer assim, sabe? Eu casei daquele jeito, dancei daquele jeito e assim foi o nosso casamento. Sabe, essa história me assombrou por muito tempo. Agora é muito engraçada, né? Mas eu fiquei muito tempo pensando nesses vendedores. E o que eu pensava deles era assim, gente, como é que pode existir vendedor que vende esse negócio? E o meu pensamento, a frase que mais vinha é: eu nunca conseguiria vender isso dessa maneira. Esse pico de raiva que eu senti deles, ficava olhando para o estilo de vida de alguém que vende uma coisa que eu não quero, e é uma pessoa que o tempo todo é uma pessoa inconveniente, que vem me oferecer o que eu não quero, e que mesmo quando não está me oferecendo alguma coisa, ainda assim, só pela própria presença, é inconveniente. Afinal de contas, se não existisse suplemento emagrecedor, não precisava ter um congresso. Eu não tenho perfil para vender esse tipo de coisa, e principalmente eu não acredito nesse tipo de solução. Eu não tenho perfil e eu não acredito que isso faz a diferença. Estou contando essa história porque eu acho que é exatamente dessa maneira que muitas pessoas veem a igreja. Sabe? As pessoas veem a igreja como pessoas que estão lá numa reunião semanal, conversando sobre como fazer novos convertidos, como vender um produto, se a gente quiser colocar entre aspas, mas um produto que eu não acredito. Eu estou vendo eles lá e a culpa do mundo, na verdade, é deles. Porque se não existisse religião e religiosidade, tudo seria melhor. Eles estão prejudicando a minha vida, nem pelo fato de me oferecerem algo que eu não quero, mas só pelo fato de estarem fazendo o que estão fazendo. Eles me incomodam. Essa é uma visão que existe lá fora a respeito do povo de Deus. E será que não é assim que a gente vê a questão de a gente compartilhar a nossa fé? Eu não quero compartilhar minha fé e eu não quero falar de Jesus para os outros porque eu tenho medo de ser inconveniente. Essa série de mensagens que nós estamos começando hoje, ela se propõe a ser uma série que continua a série anterior que nós estávamos. Nós falamos sobre trabalho na série anterior e sobre como Deus nos coloca nos ambientes de trabalho em missão para mostrar o reino de Deus. E aqui hoje a gente quer sair agora do nosso ambiente do trabalho para ir para outros ambientes onde Deus nos coloca e nos envia. E a gente vai falar sobre algo chamado hábitos missionais, hábitos de missão. Afinal de contas, nós somos um povo que Deus colocou com uma missão nesse mundo. A missão de mostrar o reino de Deus e contar para outras pessoas a boa notícia de que o reino de Deus, o resgate para o reino de Deus é real e está aí. Só que essa série se propõe a jogar fora toda a religiosidade que diz que para você evangelizar pessoas e falar para as pessoas de Jesus e contar a respeito das boas novas, você tem que distribuir panfletos, você tem que ser chato, você tem que malmente enxergar uma pessoa e ir correndo para ela para despejar nela aquilo que você sabe sobre a Bíblia, como se você fosse um balde e ela fosse um copo para receber água e você derrama tudo aquilo numa vez até afogar. Não é essa a proposta que a Bíblia nos ensina, mas é a proposta que a religiosidade nos conduziu a viver, de que compartilhar o Evangelho é algo imediato e intenso e que tem que gerar resultado. Se a pessoa não se converter nesse momento, ela vai para o inferno. E é aí desse jeito, quando a gente age, a gente passa a ser um bando de vendedor de um produto inconveniente. O tema é marcados pelo amor, mas o que significa ser marcados pelo amor? Eu gosto muito desse título porque ele é um título ambíguo. E na verdade tem várias maneiras de entender isso.
A gente pode entender que nós fomos marcados pelo amor, porque quem é amor? Deus é amor, então Deus nos marcou, Deus marcou a nossa vida, Deus nos fez diferentes. Então a gente é marcado pelo amor, mas ao mesmo tempo, esse mesmo Deus que nos marcou, Ele está dizendo que a nossa marca como cristãos é o quê? É fazer convertidos? Não, é o amor. Então a nossa marca é o amor. Agora, isso vai além. Aquilo que nos marca, aquilo que faz a marca em nós, ela parte de um relacionamento. Você não tem como ser marcado pelo amor, com A maiúsculo, pelo Deus de amor, sem você ter um relacionamento com Ele. E você não tem como marcar sem se relacionar com outras pessoas. Mas aqui eu quero focar especialmente no seu relacionamento com Deus. A Bíblia fala que a gente tem que a gente espalha o bom perfume de Cristo. Quando você passa o perfume em você mesmo, você espalha o seu perfume. Mas você já aconteceu contigo de você abraçar alguém que está bem perfumado e daí você ir para casa e ficar sentindo aquele cheiro de perfume? Às vezes é bom, às vezes não é tanto, né? Às vezes te dá dor de cabeça. Mas o que a Bíblia está dizendo é, a gente abraçou Jesus e agora a gente está espalhando o bom perfume dele. Isso é uma coisa boa. Mas eu não tenho como espalhar o bom perfume dele sem ter abraçado ele antes. Faz sentido isso para você? Eu preciso de um relacionamento com Deus constante, ininterrupto, para que a marca de Deus permaneça em mim. Uma vida missionária ela começa num relacionamento constante com Jesus. E eu quero só lembrar rapidamente aqui duas histórias bem curiosas que aparecem lá no livro de Atos, no tempo que a igreja havia recém se formado. A primeira delas é a história de um cara chamado Filipe, que tinha esse relacionamento com Deus e constantemente estava em oração, e ele percebia Deus conduzindo, percebia que Deus o conduzia para situações e encontros específicos com pessoas. Então tem essa situação em que o Filipe percebe o Espírito Santo conduzindo ele, dizendo, vá para tal estrada. E Filipe nem pergunta o porquê, ele vai. E naquela estrada passa um senhor que é um alto funcionário etíope, e ele estava lendo as escrituras sagradas sem entender, e Filipe daí puxa a conversa com ele, e ali o Filipe ouve aquilo que o etíope estava dizendo, e Filipe ensina, devolve, e esse etíope conhece a boa notícia. Começa um próprio relacionamento com Deus. E nesse mesmo momento o Espírito Santo pega e teletransporta Filipe para outro lugar. Por quê? Porque Filipe tinha um relacionamento com Deus íntimo, a ponto de Deus o conduzir para os lugares certos e as pessoas certas. Outro caso é Paulo. Aqui tem várias ocasiões de Paulo, mas aqui eu estou falando da segunda viagem. Paulo faz viagens de missão. Nessa segunda viagem de Paulo, nesse relato, Paulo diz assim uma coisa muito interessante. Ele fala assim, a gente estava programando ir para tal lugar, mas o Espírito de Deus disse para a gente não ir para lá. Daí a gente programou ir para outro lugar, mas o Espírito de Deus disse de novo para a gente não ir para lá. Aí eu sonhei com um cara da Macedônia, e a gente percebeu que o Espírito estava dizendo para a gente ir para a Macedônia. A gente não é do tipo de pessoas que gosta de eventos espirituais marcantes, né? Talvez por sermos presbiterianos e luteranos. Mas a questão é, Deus conduz aqueles que estão no relacionamento com Ele em missão. E todo relacionamento com Deus começa com oração. É o relacionamento onde você fala e Deus ouve. E onde Deus fala e você ouve. E onde você ouve e Deus ouve. Às vezes sem nenhum falar. Mas que isso cria intimidade. Ser marcado pelo amor começa com oração. Ser marcado pelo amor começa com oração. Lembre disso hoje. Esse é o primeiro ponto do que a gente quer conversar hoje. Sem oração, a gente não pode viver a missão que Deus nos entrega para cumprir. Sem esse mover constante da nossa mente, do nosso coração na direção de Deus, do Criador, a gente não sabe para onde que Ele quer que a gente vá. A gente não sabe com quem Ele quer que
que a gente converse, que a gente se relacione. E é nesse tempo de oração, de estar na presença de Deus, que a gente é moldado por Ele, até que a gente perceba pessoas e ambientes como Deus os percebe. Você tem levado pessoas em oração para Deus? É na oração que a gente recebe a orientação do Espírito Santo para fazer o que a gente precisa fazer. Tem uma escritora chamada Corrie ten Boom, explosiva. Ela viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Ela vivia em Amsterdã, na Holanda, e a casa dela, junto com os seus familiares, eles tornaram a casa deles um refúgio para judeus que estavam sendo perseguidos. Obviamente, em algum momento eles foram descobertos e eles foram levados para campos de concentração. Se você gosta de ler biografias, leia a biografia dela, se chama Refúgio Secreto. É um livro de chorar. Não porque ele conta coisas tristes, e não porque ele só cria uma tensão de você ver para onde que a história está indo, mas porque conta a história de pessoas que tinham intimidade com Deus a ponto de perceber aquilo que Deus estava fazendo naquele momento na história. E a Corrie fala, nesse livro, ela solta essa frase aqui: nós nunca sabemos como Deus responderá às nossas orações, mas podemos esperar que Ele nos envolverá em seu plano para a resposta. Ele nos envolverá em seu plano para a resposta. Você tem orado pelas situações de injustiça que você vê ao seu redor? No seu bairro, no seu condomínio, no seu trabalho, na sua cidade? Ore, mas se prepare também. Porque a resposta que Deus dá provavelmente envolve a sua participação. Mas você não pode começar por outro lugar, você não pode tentar começar a fazer alguma solução sem passar pelo passo anterior, que é orar. O relacionamento com Deus. Você não pode atingir pessoas e encontrar pessoas e se sentir uma ferramenta, sendo que você não está na mão de quem vai te usar. O primeiro passo para a sua vida em missão é você se submeter à presença de Deus. Estar com Ele, em oração. Quais são as oportunidades que existem ao seu redor? Veja bem, quando nós falamos de vida em missão, a gente está vendo que Deus nos fez com características exclusivas. Você tem um perfil, a pessoa que está sentada do seu lado tem outro perfil, a pessoa que está assistindo isso no YouTube tem outro perfil. E mais, dependendo da fase de vida que você está, você tem um perfil diferente de outra fase de vida que você já esteve ou estará. Faz sentido? Porque Deus te capacita de uma maneira única para esse momento, para estar num contexto específico. Que contexto? O contexto onde você mora, onde você trabalha e onde você se diverte. Basicamente, onde você está. Não tem muito como você fugir dessas áreas. Onde você mora, onde você trabalha, onde você se diverte, ali você é ferramenta de Deus em missão, com os dons, talentos, habilidades, a personalidade que Deus te deu. É ali que você está em missão, do jeitinho que você foi feito. Ah, eu não tenho muito perfil de vendedor. Não, ainda bem, porque não é para você vender o evangelho. O jeito que você tem que ter para estar em missão é o jeito que você é. Você entendeu isso? Você não precisa ser diferente do que você é, ou ter habilidades diferentes, porque Deus te colocou num ambiente com essas habilidades e com esse jeito, porque é ali que você pode fazer diferença, assim como você está. Por que isso é importante na missão de Deus em 2024? Eu quero mostrar para você um gráfico, ele é um pouco confuso, mesmo assim ele é bom. Certo? O escritor, o teólogo Alan Hirsch, ele fala muito sobre missiologia, ele fala que a nossa sociedade pós-moderna, a gente está aqui,
lá na coluna da direita, lá, a nossa sociedade pós-moderna é mais parecida com a sociedade lá da igreja primitiva, da igreja lá do livro de Atos, quando a igreja foi formada. E as pessoas, no começo da igreja, foram em missão pelas primeiras vezes. A nossa sociedade pós-moderna é mais parecida com a igreja primitiva do que todo o período intermediário que é chamado de, ele chama de ambiente monocultural do período da cristandade. Palavras difíceis, vamos entender aqui. Monocultural por quê? Porque existe apenas uma cultura dominante, que no caso que ele está se referindo é a cultura cristã. Se você voltar na história do nosso mundo, você vai ver que a religião cristã ela dominou muitos impérios e ela se tornou a principal religião de vários países, não necessariamente porque as pessoas criam, mas porque era uma religião imposta. E aí as cidades começavam como? A gente falou aqui esses dias atrás, como é que começava uma cidade? Tinha a praça e daí tinha o que mais? A igreja. E todo o pensamento das pessoas, por séculos e séculos e séculos, era conduzido por uma visão cristã, uma moralidade cristã, costumes cristãos, e isso ele chama de período da cristandade. Agora, essas linhas, elas são barreiras que as pessoas tinham para compreender e chegar até o Evangelho. Lá no começo, essas barreiras eram muitas, para que as pessoas pudessem comunicar a boa nova de Deus, e para que as outras pessoas pudessem entender o que estava sendo dito. Era muito diverso o pensamento. E aí o que acontece? Das várias linhas de pensamento, elas convergem por esse tempo de cristandade até que a gente chega no nosso tempo. E nós temos várias linhas de pensamento novamente, várias correntes, várias ideologias, várias histórias que moldam as pessoas. E aí você tem várias barreiras novamente para você apresentar as verdades do Evangelho. Gente, isso daqui é um problema, mas também é uma oportunidade. É um problema, mas é uma oportunidade. Porque você não pode estar no período da cristandade achando que todo mundo é cristão. Apesar de todo mundo estar se comportando. Mas agora você tem um período pós-moderno onde ninguém se comporta, mas pelo menos você pode falar com quem não está fingindo. Certo? Viver uma vida missional nesse tempo não é simplesmente ir em busca de pessoas desigrejadas ou pessoas não cristãs. Ir em busca de gente desigrejada é importante. Ir em busca de não cristãos é importante, mas aqui a gente entra num novo estilo de pessoas que são as pessoas não igrejáveis. É diferente de não igrejadas, é gente que não é igrejável, é gente que a igreja não vai conseguir alcançar dentro de todos os paradigmas de missão, de evangelismo, de comunicar o evangelho que foram vividos até hoje. A igreja tradicional, instituída, jamais vai conseguir alcançar pessoas da mesma maneira que uma igreja missional faz. E uma igreja missional se revela missional não pelos seus programas, ou pela quantidade de eventos, ou pela qualidade das pregações internas só, mas a igreja missional acontece porque o povo da igreja missional sai e vive a missão lá fora. Está entendendo? Uma igreja missional não acontece aqui dentro, uma igreja missional acontece lá fora. Para quem? Sim, para os desigrejados, para os descrentes, para os não cristãos, mas também para os não igrejáveis. Gente que nós não vamos alcançar de outra maneira. O que a gente tem dificuldade em compartilhar as boas novas? Quando a gente vê isso daqui, a gente ainda se sente um pouquinho constrangido. Pô, mas eu praticar evangelismo, eu falar para as outras pessoas, cara, isso é meio... né? Eu acredito que por dois motivos. Primeiro, porque você e eu talvez ainda não tenhamos compreendido que a gente não precisa de ferramentas
nem estratégias, nem de um perfil diferente para compartilhar a boa nova. A gente precisa da nossa autenticidade como seguidores de Jesus, que é o que define quem nós somos. Mas mais grave do que isso, eu acho que muitas vezes é porque nós ainda não fomos suficientemente moldados pela grande história de Deus a nosso respeito. Sabe, eu não quero ser vendedor de suplemento, porque não só porque eu não gosto de ser vendedor, mas porque não acredito no suplemento. E talvez aqui a gente tenha que cutucar assim, um problema meio profundo dentro de você e dentro de mim. Será que a nossa falta de compartilhar o Evangelho não é porque a gente não se converteu o suficiente ainda para o Evangelho? Porque a gente não acredita de fato nisso? Não, para mim está funcionando muito bem, mas, cara, será? Será que é isso mesmo? E a solução aqui, meus queridos, se você frequenta o ático, você vai achar isso redundante. E que bom. A solução para isso é o nosso segundo ponto. Depois de você viver uma vida em oração, afogue-se na grande história. Nossa, Rubem, mas afogar é uma palavra meio pesada. Não, mas é isso mesmo. É você se encher a ponto de que você respira a grande história de Deus para esse mundo, para a sua vida. A verdadeira história da humanidade está na grande história. E a gente fala disso todos os domingos, ou 99% dos domingos a gente fala isso aqui. Talvez você até diga assim, pô, o Rubem e o Carlos, que sempre pregam lá no ato, será que eles não têm nada mais para falar? Eles não têm conteúdo mais para falar na pregação deles? Será que eles não têm outro assunto? Não, assunto não falta. Mas isso daqui é tão importante que nós consideramos indispensável e inegociável a gente todo domingo lembrar da grande história de Deus a nosso respeito. Sabe por quê? Porque quando você está lá fora, vivendo o seu dia a dia durante a semana, você está sendo exposto a outras histórias constantemente. Você está rolando seu feed no Instagram, no Facebook, você está conversando no WhatsApp, nos seus grupos, você está no seu trabalho e você vai ver outras histórias tentarem te influenciar todos os dias, todas as horas, através daquilo que você assiste no Netflix, através daquilo que você ouve no Spotify. Você está sendo influenciado por alguma história. É muito importante que pelo menos uma vez na semana você se submeta a lembrar a grande história de Deus para a sua vida e que essa é a história pela qual você deve viver. Se você não sabe do que eu estou falando, eu quero explicar para você rapidamente, usando esse diagrama que a gente fala aqui. E se você conhece, não feche o ouvido agora. Ah, não, eu já ouvi isso daqui 1000 vezes. Não, abra o ouvido e permita-se ser moldado por essa história. Essa história diz o quê? Primeiro símbolo do diagrama. O diagrama não é a história, tá? O diagrama é só uma ferramenta. O diagrama não faz diferença na nossa vida, eu quero deixar bem claro, mas a história faz. E o diagrama só nos ajuda a entender a história. A história de que Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Não existia mal, não existia tristeza, não existia nada ruim na humanidade. Esse é o mundo que Deus idealizou. Eu e você como pessoas boas e perfeitas. Mas algo aconteceu de errado. Uma catástrofe aconteceu. E tudo desandou. E isso a Bíblia chama de queda, a Bíblia chama de pecado. A separação entre homem e Deus quando a humanidade diz que não quer mais viver ligada ao Criador. Essa é a catástrofe, porque a partir de então, aquilo que fazia com que tudo fosse bom e perfeito, deixou de ser bom e perfeito e agora não é mais. E agora nós vivemos num mundo quebrado. O problema das coisas não é os vendedores de suplemento. O problema desse mundo não é o governante, que não é o governante que eu elegi ou que eu estou elegendo. Não é o presidente, não é a ONU, eu não sei onde é que você coloca a culpa dos problemas. A culpa dos problemas é a desconexão.
distância entre homem e Deus. Mas, essa daqui foi a má notícia, né? A boa notícia é que Deus não deixa essa história dessa maneira, quebrada. A boa notícia é que Deus prepara um povo e envia um povo para apontar para onde? Para onde é que a seta aponta? Para Jesus. Jesus que vem e resgata tudo. A Bíblia diz que Jesus reconecta todas as coisas com Deus. E a partir dessa reconexão através de Jesus, a gente vai vendo tudo sendo ligado novamente. Você já viu um apagão de uma cidade inteira? Do alto, assim? Talvez você não tenha visto ao vivo, mas você já viu vídeos em que de repente a cidade pega e dá o apagão e não apaga tudo de uma vez. Dá o apagão e vai cada bairro assim vai desligando. Até que tudo está apagado. E de repente, alguém consegue religar essa energia e a cidade também não vai ligando tudo numa vez só. Ela vai ligando aos poucos. A queda foi o nosso apagão. E cada vez mais a gente vai ver áreas sem a luz. Na nossa vida, na nossa realidade. Jesus veio e religou tudo. E cada vez mais a gente vai ver isso ser iluminado novamente. A gente ainda não está com tudo aceso. Mas as coisas estão acendendo. Por quê? Porque Jesus reconectou a humanidade com Deus e mais do que isso, Jesus envia o seu povo em missão para religar as coisas e para mostrar que as coisas estão sendo religadas. Para mostrar o reino de Deus. Esse A é o adiático. Essa setinha para frente é o povo em missão. Nós, como parte do povo de Deus, junto com outras tantas igrejas cristãs, um povo temente a Deus, está em missão para mostrar o reino de Deus até que o reino seja totalmente visto e as coisas sejam novamente como eram no começo. Não as mesmas coisas, mas refeito. Tudo bom e perfeito. A Bíblia fala que nesse momento, novos céus e nova terra vão existir. Então, meus queridos, essa é a grande história. Você toma suas decisões baseado nessa grande história, sabendo que você está aqui em missão, sabendo que o pecado ainda traz consequências para nós hoje, sabendo que nós ainda estamos sofrendo consequências da queda, mas sabendo que nós também estamos em missão apontando para os novos céus e nova terra que estão chegando. Porque Jesus já nos reconectou com o Pai. É aqui que a gente está. E é aqui que a gente está morando, trabalhando e se divertindo. É aqui que Deus nos envia para esse mundo. Isso é vida missional. Se você não tem uma vida de relacionamento com Deus e não se deixa moldar por essa história, você não consegue viver a missão que Deus propõe para você. Assimilar essa história, não só saber. Saber é fácil, saber você está sabendo já. Agora, assimilar e passar a viver com o que isso daqui significa é outra coisa. A Bíblia fala que essa boa notícia de Deus é poder para mudar tudo. Então não apenas saiba, mas intencionalmente se submeta a essa história. A vida missional, minha e sua, começa com ser marcado num relacionamento em oração, por ser moldado com Deus, mas para hoje, que é onde eu quero me aprofundar um pouco mais, a gente tem que falar do amor. O que significa ser marcados pelo amor? E aqui está uma graça. Esse amor, na verdade, é um acróstico que a gente criou para tentar explicar o estilo de vida de quem vive em missão. Certo? Sabe o que é um acróstico? Cada letrinha dessas aqui remete a um verbo, uma ação prática que você faz na sua vida, no seu dia a dia. Não são coisas diferentes, mas são hábitos que você provavelmente já tem e você só tem que ser mais intencional.
a partir deles. E você talvez vá achar esses verbos esquisitos, mas todos eles, eu garanto para você, existem na língua portuguesa. E se você achar eles esquisitos, melhor ainda, porque daí você vai lembrar. Certo? O primeiro verbo que a gente quer conversar, que a gente vai conversar hoje, é atentar. Não de você ser uma pessoa atentada, mas de você prestar atenção. Certo? Prestar atenção. O segundo verbo é mesar. Eu gosto muito desse verbo, porque não é simplesmente a refeição em si. Eu não sei se você já percebeu isso, mas quando você tem uma refeição com outras pessoas, a comida que se come, ela talvez não seja a coisa mais importante. Talvez o mais significativo seja o que acontece em volta da comida. Isso é mesar. Não é ser mesário nas eleições também, né? Mesar é você estar à mesa com outras pessoas para um tempo de convívio intencional, alimentando o corpo e o relacionamento. A letra O é de ofertar, de você oferecer aquilo que você tem, os seus dons e talentos, para servir as pessoas ao seu redor. E a letra R é de repartir. Repartir o quê? Repartir o que você tem, obviamente, mas especialmente repartir a informação que você tem da boa notícia. A informação que você tem da boa notícia. Sabe, na nossa cultura religiosa, a gente faz o seguinte: a gente vê com atenção em volta para achar vítimas, para quem a gente vai vender, né, clientes, para quem a gente vai vender a nossa fé, e a gente pega elas com o nosso ônibus e arrasta direto lá para o repartir. E a gente para pessoas na rua, ou eu espero que você não tenha feito isso, eu já fiz, tá? Para pessoas na rua para dizer: Jesus quer te salvar, senão você vai para o inferno. E você vai direto, daí você está sendo atentado mesmo, né? Você vai direto do prestar atenção para o repartir, como um ônibus que viaja a 120 por hora e arrasta as pessoas junto. Sabe aquele esquema que Jesus disse: vocês são sal da terra? É você dizer assim: eu vou ser sal mesmo, daí você pega e esfrega sal em gente ferida. Não funciona. Entre você prestar atenção e não prestar atenção para achar clientes da sua fé, entre o prestar atenção e o repartir, existem outras estações. Você presta atenção não só para as pessoas que você pode atingir, mas nas pessoas e na vida delas, para você trazê-las para a sua vida, para tempo de conversa, para tempo de refeição, para que você possa servir essas pessoas e para que então você tenha direito de repartir alguma coisa. Faz sentido isso para você? Não adianta você tentar pular estações. Isso é falta de educação. Por isso a gente quer conversar sobre essa questão de atentar. E atentar é conhecer as pessoas e se envolver com elas. Conhecer as pessoas e se envolver com elas. Dallas Willard, um filósofo americano, fala o seguinte: o primeiro ato de amor é sempre dar atenção. Talvez você não ame a pessoa, mas você é chamado para amar. E o primeiro ato de amor é dar atenção. E prestar atenção envolve um olhar observador. Não só de você ver pessoas que você pode se conectar, mas de escutá-las, de ouvir, de dizer assim: cara, vamos conversar, me fala. Ouvir não só a história da pessoa, mas ouvir aquilo que se passa no dia a dia dela. Ouvir mais de uma vez. Se submeter a ouvir várias vezes. Outro escritor americano, o David Augsburger, diz o seguinte: ser ouvido é tão próximo de ser amado que para a maioria das pessoas ambos são quase indistinguíveis. Quando que foi a última vez que você parou para ouvir outras pessoas que não fazem parte do seu círculo atual? Quando que você parou para ouvir? O seu vizinho, o seu colega de trabalho,
o cara que vai na academia junto com você. Para entender melhor sobre como o nosso relacionamento de atenção deve acontecer, eu quero ler com vocês uma história de como Jesus fazia isso. E é um trecho longo que nós vamos ler. São 44 versículos, na verdade a gente vai pular alguns. Se segura aí, lê comigo. Se você vem para a igreja sem expectativa de ler a Bíblia, você não lê trechos longos na sua casa, então pelo menos na igreja, né? É a história de Jesus com 3 amigos dele. Começa lá em João, no capítulo 11, versículo 1. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar. Eu estou lendo aqui na NVT. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com as suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. Essa família ela tinha amizade com Jesus. Você vai ver ela aparecer mais vezes. Quando você lê as biografias de Jesus, você vai ver que esses 3 aparecem mais vezes ao longo da história de Jesus. Eles não faziam parte daqueles 12 discípulos mais próximos, mas a amizade que Jesus tinha com essa família era incomparável. Era incomparável. Lázaro, o irmão mais novo, Marta, mais velha, Maria era a irmã do meio, e Marta e Maria são conhecidas justamente por um outro texto bíblico. Se lembra delas? Talvez você já tenha lido. Eu não vou ler aqui, mas nesse texto bíblico conta que Jesus estava na casa deles em outro momento, e Marta estava ocupada, tentando servir as pessoas, preparando café, ajeitando as coisas, arrumando a toalha, limpando o cisco que caiu no chão e tudo mais. E Maria estava onde? Sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. Esse texto bíblico muitas vezes é usado para nos dizer que a gente precisa sentar aos pés de Jesus e não ficar trabalhando, o que está certo. Não está errado, não estou criticando isso. Mas esse texto também mostra que existem perfis de pessoas diferentes, e Jesus já prestava atenção nisso lá nesse outro texto bíblico, que nós não vamos ler, se você quiser ler, lê em casa. Tá? Que existem 2 perfis diferentes. Um perfil de Marta, que é uma pessoa extremamente focada em tarefas, me identifico plenamente com ela. Se você me conhece, você sabe do que eu estou falando. E outra é a Maria, focada em relacionamento, focada em sentimento. Esse é o perfil dessas 2 pessoas. Guarda isso, informação importante. Vamos continuar. As 2 irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Gente, quando nós recebemos a notícia de que alguém próximo nosso está doente, a gente não fica tranquilo. A não ser que a nossa visão não esteja naquilo que está quebrado e estragado. Quando a gente é moldado pela grande história, a gente percebe o pecado. A gente percebe que as coisas podem estar quebradas. Mas a gente sabe que ele não é o último ponto. Lembra do diagrama? São 6 pontos. A gente sabe que o pecado é só o segundo. Tem outros depois. A graça se revela. Onde é que está o olhar de Jesus quando ele diz: a doença de Lázaro não acabará em morte, ela aconteceu para a glória de Deus? Só alguém que tem relacionamento com Deus pode dizer isso, porque sabe que Deus é o ponto final da história e não a desgraça. Agora, olha só. Termina ali dizendo: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Esse amava, essa palavra ela aparece mais uma vez nesse texto, a gente vai ver. Mas dessa vez está escrito a palavra em grego ágape. Ele não é o tipo de amor que é um sentimento quentinho que a gente tem no coração. O ágape é o amor que olha a outra pessoa com o olhar que Deus tem. Ativamente fazer para outra pessoa e estar na vida da outra pessoa fazendo o que Deus prefere, junto com Deus, abraçando
a vontade de Deus para a vida daquela pessoa, porque Deus é amor. Eu não amo a outra pessoa porque eu tenho um sentimento de amor por ela, mas eu amo a outra pessoa porque Deus tem um sentimento de amor por ela. E esse é um tipo de amor diferente, porque não envolve eu sentir, envolve eu agir. Faz sentido isso para você? Guarda isso. Isso é uma informação importantíssima. Continuando no nosso texto. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, Jesus ficou mais 2 dias onde estava. Cara, se fosse eu e você, a gente já ia pegar e já ia para lá. Mas Jesus disse, não, vamos ficar aqui. Porque o foco de Jesus não estava no relacionamento específico, o foco de Jesus não estava em resolver o problema, o foco de Jesus estava na grande história, em revelar a glória de Deus. Certo? A história continua. Depois desses 2 dias, Jesus disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. E acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Lázaro morreu. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. E olha só, e por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Gente, Jesus se alegra. Lázaro morreu. Joia, agora tá boa a coisa. Só se alegra com a desgraça quem compreende o potencial que ela tem para revelar a graça. Só se alegra com desgraça quem percebe que ela tem o potencial para revelar a graça. Jesus sabia que a desgraça não era o último ponto. O texto continua, e aqui a coisa agora dá uma entornada, e presta atenção no que está acontecendo aqui. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta era uma pessoa de tarefas, eu preciso resolver logo. Então, Marta pega e vai, vamos lá. Jesus está vindo, eu não vou esperar ele chegar, eu já vou lá. Mas Maria é uma pessoa de relacionamentos, ficou em casa por quê? Porque estava a casa cheia de gente chorando junto com ela. Curioso é que ninguém vai junto com Marta. Todo mundo fica com Maria. Agora, chama atenção aqui, que 4 dias depois, para o povo judeu existia um costume, talvez até uma superstição, de que até 3 dias a pessoa podia voltar. Às vezes era alguma doença, uma gripe forte que deu, e daí a pessoa reaparecia. Né? Quando a pessoa morria assim, só por causa de uma doencinha, talvez volte. O 4º dia era um dia mais terrível do que o dia da morte. Você entende? Porque o dia da morte, morreu. Não, mas talvez ele não seja o fim. E daí elas estavam lá esperando. E nesses 4 dias, elas ficaram lá conversando, Marta e Maria, dizendo, putz, faltou Jesus. Se Jesus estivesse aqui, talvez não tivesse acontecido. Mas talvez Jesus apareça ainda. Talvez Jesus apareça. Jesus não aparece. E Jesus chegou no 4º dia. É aquela sensação, Jesus chegou tarde demais. O 4º dia é pior do que o dia da morte para eles. Porque agora não tem salvação. Agora não tem mais solução. A minha fé em Jesus às vezes só vai até o 3º dia. E você não vê que talvez Jesus possa ir além da tua expectativa. A tua fé em Jesus acabou, Jesus não fez nada até agora, não vai mais fazer. Quem que comanda o tempo do que está acontecendo na história para a glória de Deus? É você? Não é você. Aí, veja só, quando Marta chega para Jesus, ela diz o seguinte, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, guarda essa parte. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará
tudo que pedir. Jesus disse, seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, mesmo depois de morrer, viverá. Quem vive, crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Marta era uma pessoa de tarefas, né? Uma pessoa prática. Vamos. Olha como é que Jesus responde para ela. Jesus conhece Marta, porque ele passou tempo na casa dela. Jesus teve tempo de mesa. Jesus deu atenção. Jesus ouviu. Jesus se relacionou. Jesus não chega para Marta para dar um abraço. Jesus não chega para Marta e diz, poxa vida, ele morreu. Jesus responde Marta com 4 palavras. Quais são? Seu irmão vai ressuscitar. Pimba, direto assim, ó. Sem curva. Sem consolo. Marta não precisa de consolo, Marta precisa de solução. E Jesus sabia disso. Agora, vamos guardar esse trechinho aqui, ó, que depois a gente vai usar ele. Marta responde, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa, chamou Maria à parte e disse, o mestre está aqui, quer ver você. Maria se levantou e de imediato foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Ninguém pensou isso de Marta, porque Marta é de tarefas. Mas Maria está indo chorar. Aí Maria chega para Jesus e diz, e agora está aquela multidão em volta, inesperadamente encontrando Jesus, todo mundo achava que estava indo para outro lugar. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, Maria caiu aos seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você percebe alguma semelhança entre o que Marta diz e o que Maria diz? Até a vírgula é no lugar igual. As duas falam exatamente a mesma coisa. Agora, olha só como é que Jesus responde a Maria. Jesus responde dizendo, seu irmão vai ressuscitar? Cara, seria um baita consolo para Maria. Mas Maria não é Marta. E Jesus conhece Maria, porque ele também se sentou com ela, conversou, ouviu e conhece quem ela é. Olha o que acontece. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, venha e veja. E Jesus chorou. Tem bastante coisa aqui dentro. Esse profunda indignação, a palavra grega é eu não vou ler. É a mesma expressão quando alguém diz assim, que ele bufou que nem um cavalo. Sabe, a tristeza, a empatia de Jesus é uma empatia que não se revela em palavras, é uma empatia que se revela em postura. Olha só o que está acontecendo. Maria chega para ele, Jesus, em vez de dizer alguma coisa, Jesus faz... O que Maria não precisava ouvir. A empatia de Jesus para Maria é diferente da empatia de Jesus para Marta. E aí Jesus não quer dar uma solução para Maria. Jesus quer saber como é que ela está, o que aconteceu, me conta mais, onde é que vocês colocaram ele? É óbvio, ele foi sepultado, né? Colocamos na sepultura. Jesus conhecia eles o suficiente para saber onde era a sepultura. Onde? Me conta mais. E aí Jesus chora junto. Cara, se Jesus agisse dessa maneira com Marta, Marta tinha virado as costas, ido embora e tentado arrastar a pedra do sepulcro por conta. Perfis diferentes, conhecidos por Jesus.
Aí, olha só, as pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. E aqui a palavra amor não é ágape. A palavra amor aqui é filéu. É demonstrar afeto caloroso em uma amizade íntima, caracterizada por considerações e afinidades. Sabe, para você conhecer pessoas, você não precisa ter filéu. Você precisa ter ágape. Às vezes a gente, nos nossos relacionamentos com pessoas que a gente deveria prestar atenção e ouvir, a gente está esperando filéu no nosso coraçãozinho, quando a Bíblia mostra que a gente não precisa ter filéu para cumprir a nossa missão, a gente precisa ter ágape, amar os outros porque Deus as ama. O filéu, ele vem depois. Não espere filéu para viver o ágape na vida das pessoas à sua volta. Como é que essa história termina, só para a gente ficar menos aflito, né? Jesus, sentindo-se novamente indignado, bufando, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Meus queridos, o que a gente pode aprender com esse texto que nós lemos? Na prática. A gente está caminhando para o final. Tá? Mas o que significa atenção na prática, baseado naquilo que Jesus fez? O que significa ouvir, conhecer pessoas e prestar atenção nelas na prática? A atenção que a gente dá é imediata, porque ela começa agora, mas é de longa duração. Não dê atenção para as pessoas só para cumprir um final específico, para evangelizar. Preste atenção nas pessoas de maneira imediata, começando agora, mas por um longo período. Talvez seja um relacionamento que dure meses, anos, tomara que dure a sua vida inteira. A atenção na prática, ela enxerga os outros com os olhos de Deus. O ágape, eu não vejo aquilo que eu preciso enxergar na pessoa, mas eu vejo aquela pessoa como alguém amada por Deus. O texto dizia que Jesus os amava com ágape. A atenção na prática, ela conhece em profundidade, não se contenta apenas em conversas rápidas de elevador. Jesus não conversava rapidinho com Marta e Maria e Lázaro. Jesus gastava tempo na casa deles para ouvir e conhecer. Se você continuar a leitura bíblica, você vai ver no capítulo 12 de João, João ele não conta as coisas de uma maneira muito linear. Entre o capítulo 11 de João e o capítulo 12, pode ter se passado muito tempo. Fato é que no capítulo 12 de João, Jesus está nos seus últimos dias antes de ir para a cruz. E nesses últimos dias, Jesus faz umas coisas muito especiais. Ele programa esses dias de uma maneira muito intencional. E uma das coisas que Jesus faz antes de ir para a cruz é passar na casa de Marta, Maria e Lázaro para dar um tchau. Quando você vai fazer uma viagem longa, você não dá tchau para gente menos importante. Jesus conhecia eles em profundidade, porque a atenção na prática conhece em profundidade. A atenção na prática, ela encontra a personalidade das pessoas. Não quer só obter informações para se alimentar de recursos para conseguir apresentar o evangelho. Não, esse não é o seu objetivo. É você conhecer, encontrar quem as pessoas são, da mesma maneira que Jesus encontrou Marta e Maria e saber diferenciar o que cada uma delas precisava. A atenção na prática lida com o que cheira mal. Chegou um ponto em que Marta e Maria trouxeram para Jesus um defunto. E disseram: Jesus, você chegou tarde demais. Está fedendo. Pode crer que quando você passa por isso dali, a atenção na prática, em algum momento você vai chegar na vida da pessoa com alguma coisa que vai feder. A gente também fede.
Agora Jesus, por conhecer, sabe o que fazer com isso. E você, por conhecer a Deus e conhecer as pessoas com as quais Deus te colocou em contato, vai ser instrumento de Deus para lidar com aquilo que cheira mal na vida das outras pessoas. E não só lidar com o que cheira mal, mas por fim, ajudar a soltar aquilo que prende. Jesus disse, soltem ele para que ele possa viver. Desamarrem o Lázaro para que ele possa voltar à vida. Se envolver com o que cheira mal na vida das outras pessoas é também dar uma força para desatar elas daquilo que elas estão presas e impedem elas de viver a grande história de Deus para a vida delas. Isso é atenção na prática. Isso é atenção na prática. Meus queridos, sejam atentos com as pessoas que estão em volta de vocês. Onde vocês moram, onde trabalham, onde se divertem. E agora, naquilo que a gente quer levar para casa, eu queria propor para você um exercício nesse momento. Pegue seu papel e sua caneta, ache um cantinho ou pegue o seu celular. Tire aí alguns segundos agora, em oração, e peça para que Deus traga à sua mente nomes específicos de pessoas. Anote uns 4 nomes, 5 talvez, 6, mas pelo menos 4, de pessoas com quem você tem uma certa convivência, um vizinho, um colega de trabalho, alguém que frequenta o mesmo ambiente de lazer, a mesma academia que você frequenta, não sei. Lembre 4 nomes e anote e tire agora 30 segundos para orar por essas pessoas e para pedir para que Deus traga pessoas à sua mente. Faz isso agora. Ao longo dessa semana, ore nominalmente pelas pessoas que você anotou e por outras que talvez você não tenha anotado, mas com quem você convive. A oração é o começo daquilo que Deus quer fazer na vida delas. Decida amá-las como Deus as ama e prepare-se para os encontros divinos que podem acontecer de maneira planejada e inesperada. Às vezes o encontro divino é quando você sai para colocar o lixo para fora de casa e se encontra com seu vizinho. Não menospreze encontros divinos, não menospreze aqueles encontros pequenos que acontecem no elevador. Se você está orando pela vida da pessoa, ou se você recorrentemente tem encontros divinos, comece a orar. Se prepare e ame essas pessoas como Deus as ama. E por fim, preste atenção, atente para essas pessoas como quem atenta para o que Deus está fazendo no mundo e quer fazer através de você. Senhor Deus, nos conduz, Pai, na direção das pessoas que o Senhor ama antes de nós as amarmos. Nos ajuda a perceber graça no meio da desgraça. Nos ajuda a comunicar de forma empática. Não para que a gente venda uma religiosidade, mas para que a gente mostre o teu amor. Nós não fomos chamados para converter pessoas, Deus. A tua palavra é muito clara que nós não convertemos ninguém. Quem converte é o teu Espírito Santo. A gente é só testemunha do seu amor. A gente só conta a boa notícia. Nos ajuda, Deus, para que a gente possa viver isso, uma vida de amor e atenção pelas pessoas que nos cercam. Amém.